Olá, Simone Marques de novo com vocês, e esse é o segundo vídeo do canal onde a gente quer mostrar, ensinar de uma maneira fácil e objetiva como você pode escolher um bom corretor de imóveis. Como a gente falou no vídeo de ontem, uma maneira muito prática e objetiva de você escolher um bom profissional é tendo referência de uma pessoa de muita confiança de vocês, ou seja, um amigo que tenha muita credibilidade, um conhecido, um parente que já comprou um imóvel com um profissional e foi muito bem atendido durante e após a venda também, porque esse é um fator também que a gente deve considerar, né? Só que no caso de você não ter nenhuma referência, nenhuma indicação, aqui vai uma dica muito importante, na verdade, duas dicas bem importantes para você saber se está lidando com um corretor de imóvel apto a te atender, tá? A primeira, quando você chegar numa imobiliária ou quando você for conversar com um corretor que é autônomo, por exemplo, a primeira pergunta-chave é perguntar quanto tempo ele tem no mercado e se ele possui o CRESSE, que seria a credencial no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É muito importante que ele tenha, porque isso prova que ele já está gabaritado e que ele já trabalha no mercado de uma maneira formalizada. Outro ponto importante que a gente sabe que é de total importância mesmo na hora de você conversar com um bom corretor, alguém que esteja realmente interessado em te atender da maneira que você espera, é você observar a postura dele logo no primeiro encontro, logo nos primeiros minutos de conversa. Um corretor que trabalha de maneira séria e objetiva, ele vai agir da seguinte forma: ele vai querer saber sobre você, sobre as suas necessidades. Então você chegou numa imobiliária, por exemplo, você começou a conversar com o corretor, você perguntou quanto tempo ele tem de profissão e se ele é cadastrado no CRESSE. Na hora que ele acabar de te responder isso, automaticamente, se ele for um corretor competente, ele tem que começar a te perguntar sobre a sua vida, sobre as suas necessidades, sobre os seus anseios naquela cidade onde você pretende morar. Isso é muito importante porque quando o corretor quer saber das suas necessidades, quando ele quer conhecer sobre você, sobre quantas pessoas vão morar na casa, se você vai morar sozinho, ou se você tem a sua família, quantas pessoas você tem na família, se você mora com alguma pessoa de idade, se você tem alguma criança, por exemplo, isso faz toda a diferença, porque com base se você tem pet, isso faz toda a diferença, por quê? Porque com base nisso, ele vai conseguir ser mais assertivo no seu atendimento. Porque a gente percebe que um corretor ele só está querendo vender quando ele já começa a empurrar em você imóveis que ele tem em carteira, por exemplo. Então ele pode virar um notebook ali na hora do atendimento, nos primeiros minutos de atendimento, e começar a mostrar para você o que ele tem na cidade. E as perguntas de um corretor que só quer vender, basicamente são: quanto você pretende pagar? Em que bairro você procura? É casa ou apartamento? Essas são as três perguntas que um corretor que só quer vender vai te fazer. Agora, um corretor que sabe trabalhar direito, que vai te oferecer um produto assertivo, né? Que vai realizar o seu sonho de encontrar o imóvel que é ideal para você e para sua família, ele vai querer saber mais a fundo sobre você, tá? Então, se você perceber que o corretor já vai virar ali o notebook e te mostrar os imóveis que ele tem ali na carteira dele, duvide, tá? O ideal é que ele pergunte sobre você, que ele queira saber sobre a sua vida, e aí eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu quero dizer. Suponhamos que você tem criança em casa, que você tenha 2 ou 3 crianças pequenas. O que o corretor tem que oferecer para você? Se você estiver procurando, por exemplo, um imóvel em condomínio, seja casa ou apartamento, o ideal é que ele te apresente um imóvel que tenha uma área, um play, que tenha uma piscina, que tenha uma quadra, não é verdade? Ou te ofereça um bairro onde tenha mais infraestrutura para uma família com criança, perto de uma escola, perto de um hospital, perto de um posto de saúde, perto de um parque, um bairro mais tranquilo, né? Agora, se você mora sozinho, por exemplo, se você tem uma vida dinâmica, o centro talvez fosse um lugar mais adequado para você. Se você tem uma vida noturna, agitada, se você é uma pessoa que sai do trabalho e já vai para um happy hour com os amigos. Então, assim, tudo isso é muito importante para a gente ser assertivo na hora da procura.
Isso faz com que você não perca tempo, né? E que direcione de uma maneira mais objetiva o que você quer fazer, que é o mais rápido possível adquirir o imóvel que você procura, tá? Então observe isso no corretor que for te atender. Se no primeiro contato ele já for tentando te empurrar imóveis que ele tem carteira, duvide, tá? Então depois de saber se ele é credenciado no Cresce, procure saber, tá? Observe se ele quer saber sobre você. Isso é muito importante, tá bom? Porque daí ninguém perde tempo e você consegue, como eu disse anteriormente, conseguir o imóvel que você sonha de uma maneira mais prática e objetiva, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.